Olá, tudo bem? Quarto ano. Vamos para a nossa aula de geografia desta semana. Como vocês já sabem, essa semana está com um movimento um pouco diferente, porque temos aulas de revisão de assuntos que vimos no início do nosso ano letivo, o que é muito bom. Relembrar, retomar, reler, rever, revisar. Isso tudo é muito bom, é ótimo para o nosso aprendizado. Bom, em geografia, hoje nós vamos falar sobre os dois capítulos iniciais. Capítulo 1, onde falamos sobre o território brasileiro. O capítulo 1 compreende as páginas 8 até a página 17. 8 a 17. O capítulo 2, que tem como título Poderes que Governam, compreende as páginas 18 a página 25. Então, mantenha o seu livro aberto, os materiais que você precisa, o lápis, a borracha, e nós já sabemos as páginas que nós vamos falar sobre elas, né? Como na semana passada nós fizemos uma retomada, hoje nós vamos fazer uma conversa, um bate-papo sobre o que nós vimos, o que nós retomamos, combinado? Então, no capítulo 1, logo no início, nós vimos uma imagem que representa o território brasileiro, o espaço que chamamos, que é considerado o território brasileiro. E nós vimos algumas definições para território, para palavra, para expressão, o conceito da palavra território. O que podemos hoje guardar essa informação, relembrar? Território é um espaço. E nós vimos também em outra aula que é um espaço que compreende o solo, rios, mares, oceanos, o espaço ocupado e não ocupado faz parte do território. Uma área delimitada que envolve toda a sua porção, tudo que existe nesta área. Um exemplo disso é realmente a imagem inicial que o livro traz. A imagem que representa o território brasileiro. E esta porção aqui do lado, esta porção aqui, outros países, não faz parte do nosso território. Esta linha aqui separa, divide este território deste território. Então, é um território delimitado, demarcado por linhas imaginárias que os dividem. Neste caso aqui, uma linha imaginária, né? Esta linha, há divisões que nós podemos perceber com placas, às vezes é uma ponte que separa, que delimita um território de outro, muitas vezes é uma placa que a gente pode observar, ok? Nos mapas nós conseguimos enxergar linhas e chamamos de linhas imaginárias, que representam, essas linhas são importantes, porque representam cada espaço, ok? Eu até coloquei como exemplo na aula passada o mapa do Brasil, onde nós observamos a área que faz parte do estado de Mato Grosso com os estados vizinhos de Mato Grosso. Vimos que existe uma linha que separa esses estados, que delimita cada área. E nós vimos também, já que estamos falando disso, limite, a ideia de onde começa e onde termina um território. Então, eu vou até voltar, vou mostrar novamente o mapa que eu mostrei na semana passada. Então, eu observo que esta parte aqui, esta porção, é a área do território do estado de Mato Grosso. E nós temos o limite. Aqui termina, eu posso dizer que aqui começa e aqui termina.
foi quando nós vimos os pontos extremos do Brasil, mas já vamos falar sobre ele. E fronteira? Fronteira nos dá a ideia de divisão, onde também delimita um território de outro, mas também suas ocupações. Por exemplo, eu posso representar a fronteira de uma área utilizada para agricultura, de uma área utilizada para pecuária, onde eu delimito cada espaço, certo? Quando falamos então do território brasileiro e a sua formação, aí nós lembramos lá do período da colonização. Olha só, né? Um pouquinho de história aqui. Lá do período de colonização, os europeus chegaram no território brasileiro achando que eram donos do pedaço, né? Donos do nosso espaço que hoje chamamos Brasil, certo? Os portugueses chegaram de um lado, os espanhóis chegaram de outro e começaram a brigar pelo nosso território. Eles chegaram a um acordo, foi isso que nós estudamos, um tratado. O que é um tratado? Um acordo, um combinado. Esse tratado, esse acordo, ficou registrado em um documento, que eles chamaram de Tratado de Tordesilhas. Mas o que esse documento dizia? Ficou uma cópia de um documento para o rei de Portugal, outra cópia desse documento para o rei da Espanha. Eles diziam o seguinte, que a parte, essa porção aqui ficou, essas terras ficaram para o rei de Portugal, essas terras para o rei da Espanha, ok? Aí o rei de Portugal, querendo colonizar, ocupar e até descobrir novas terras no nosso território, formou as capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, muitas delas, aliás, só uma prosperou, a capitania de Pernambuco. As outras não desenvolveram, não cresceram. Mas eles estavam aqui demarcando o território, fazendo os limites. Aqui é uma capitania, aqui é a outra e aqui é a outra. Uma, outra, outra e outra. Foram 15. Ele dividiu toda essa parte que ficou para ele naquele combinado, naquele tratado, dividiu em lotes, vamos dizer assim. Nós sabemos lá, trabalhamos história, que os anos se passaram, as capitanias não foram para frente. E aí nós vimos que, no decorrer do tempo, da passagem do tempo, da história da humanidade e do nosso Brasil, hoje nós somos um país, formamos um país independente. Nem tem mais o rei de Portugal mandando aqui, nem o rei da Espanha mandando aqui. O território é nosso, do povo brasileiro, certo? Bom, aí nós vimos também um pouquinho das bandeiras. Eu lembro que o aluno falou assim, mas professor, o que tem a ver bandeira com esta aula? As bandeiras eram uma expressão utilizada neste período para se referir a expedições, as viagens que eles faziam para dentro do nosso território, para o interior, em busca de quê? De novas terras, de novos espaços, ok? Bom, aí nós sabemos então que no decorrer da história, no passar do tempo, as coisas foram mudando, inclusive o mapa político do Brasil, que utilizamos atualmente, também sofreu modificações. Vocês lembram quando eu falei em sala que Mato Grosso, depois de um certo tempo, foi dividido e se formou Mato Grosso do Sul? Então o mapa também sofre modificações. Novos estados vão surgindo, novos municípios, novos distritos, e tudo isso tem que fazer parte do mapa político do Brasil, certo? Bom, e aí então, quando falamos em pontos extremos do Brasil, nós temos lá na página 14 esse exemplo. Aí lembramos também lá dos pontos cardeais que estudamos, porque no mapa ele traz uma referência de localização, para eu entender
a orientação geográfica que esse mapa nos traz, que na porção norte do território brasileiro, eu tenho a última ocupação, a última parte, onde delimita o território, esta referência, que no caso nós falamos na aula passada, as nascentes do rio Ailã. E na porção sul, e na porção leste, e na porção oeste, último pontinho do território brasileiro para a direção oeste, último pontinho do território brasileiro para a direção leste. Por isso estudamos primeiro as direções geográficas para entendermos esse mapa, ok? E aí então, hoje nós temos o nosso território, o Brasil é um país independente, temos as nossas formas de governo. E por que as formas de governo? Para organizar a administração do território. Bom, aí nós entramos no capítulo 2, onde nós vimos os poderes que governam. E esses poderes são distribuídos, quando dizemos os poderes que governam todo o país, os poderes que governam cada estado do país e os poderes que governam cada município de um estado, ok? Então nós vimos que são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Para a forma de governo que administra o país, no executivo, quem representa? O presidente do Brasil com o seu vice-representante, o vice-presidente. E no poder legislativo, quando nós falamos essa palavra legislativo, nós lembramos de leis, né? São os senadores e os deputados. Olha uma informação, aqui nos senadores, nós temos senadores elegidos em todos os estados do Brasil, porque eles precisam trabalhar com essas leis para todo o país. E os deputados também. Esses deputados que trabalham no poder legislativo do país, eles são denominados deputados federais, tá? E no poder judiciário, os juízes que representam o Brasil. E no estado, o executivo, quem trabalha no executivo do estado é o governador e o vice-governador, o seu ajudante lá, ok? E no legislativo, quem vai trabalhar com essas leis, elaborar leis, estudar as leis, aprovar as leis, reconhecer que essas leis são boas para o estado ou não? O poder legislativo são os deputados estaduais, porque estamos falando de estado. Deputados estaduais. E o judiciário? Os juízes que representam cada estado. Então, cada estado do Brasil tem um poder desse, tem uma estrutura dessa, diferente de outro estado. Porque o governador de Mato Grosso não é o mesmo governador de Rondônia, por exemplo. Ok? Os deputados estaduais de Mato Grosso não são os mesmos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul. Certo? E os municípios? Um estado é composto por vários municípios. O nosso estado, Mato Grosso, tem várias cidades. Cada cidade precisa ter o seu representante, a sua forma de governo, além das que abrange o país e todo o estado. Mas cada cidade precisa ter a sua organização administrativa. Então vem o prefeito e o vice-prefeito, aqui no poder executivo. E no legislativo, quem vai elaborar as leis, analisar as leis? Os vereadores, enquanto aqui são os deputados federais e aqui os deputados estaduais, aqui em cada município tem os vereadores para isso. Conversar com a população sobre as leis que podem surgir, as leis que de repente foram extintas, não existem mais, a importância das leis para a sociedade. E no judiciário, os juízes também, que representam cada município. Ok? Então, o que nós vimos? O território brasileiro, alguns conceitos das expressões
Território, limite, fronteira, os pontos extremos do Brasil, um pouquinho da história da formação do território brasileiro. E, como sabemos, precisamos de uma forma de governo, de poderes que governam, para termos um lugar estruturado, organizado para uma boa convivência e funcionamento. Então, nós temos os poderes que governam. Então, para hoje, esse bate-papo, revisando esses assuntos, reveja as suas atividades no livro, o que você precisa acrescentar, o que você precisa modificar, o que você precisa melhorar, de repente a sua letra, de repente a sua resposta. Nós vamos ficando por aqui, uma ótima avaliação para vocês e um grande abraço.